Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe. Essa é a nossa palavra de fogo, liturgia do dia, para você começar bem o dia na presença de Deus e saber que o Senhor que guia teus passos. Já deixe seu like, coloque aqui o seu joinha. Você que está chegando no canal agora, se inscreva no canal, tá bom? E ative o sininho de notificações. Amados, nós hoje na palavra do dia do Evangelho de hoje, da liturgia do dia, eu vou pegar com você a primeira leitura que a igreja nos propõe. E um anjo livrará você das prisões. A palavra se encontra em Atos capítulo 5, versículo 17 a 26, e narra para nós a história de Pedro, desse homem que vivenciou na sua vida a experiência da intercessão dos anjos na sua vida. A palavra de Deus nos diz o seguinte: naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos do partido, isto é, o partido dos saduceus, e cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo, sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, conforme formado pelas pessoas importantes de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas ao chegarem à prisão, os servos não o encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe do guarda saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha ascendido aos céus e ele tinha dado a ordem aos seus discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém. Depois da descida do Espírito Santo sobre eles, esses apóstolos com força, com a autoridade de Deus, eles vão começar a anunciar o Evangelho. E por causa disso, Pedro e João serão lançados na prisão, para que a palavra de Deus fosse excluída e que eles não pudessem mais anunciar o Evangelho. Mas acontece algo poderoso. Naquele tempo, eles colocavam as pessoas dentro de uma prisão. Essa prisão era fechada, dentro de uma cova, e eu posso dizer dentro da rocha, aquilo que é chamado de fossa profunda. Tinha 3 níveis praticamente até você chegar embaixo. Ali era jogado os presos que deveriam ser torturados. Depois colocavam-se 2 guardas, ou um pelotão de guardas para poder guardar a prisão. Bom, jogam os discípulos ali dentro com a intenção de poder amedrontá-los. E na escuridão da noite, quando ainda eles não estão entendendo e sentindo saudades, não sabendo o que vai acontecer com eles naquela noite, com as portas fechadas, a palavra de Deus diz que um anjo entra aonde eles estão. E o anjo os liberta, abrindo as cadeias, fazendo eles saírem, e a ordem do anjo é extraordinária. O anjo de Deus diz: Eles prenderam vocês aqui, então agora vocês vão e anunciem ao povo esse mistério. Anunciem ao povo o que se refere sobre esta vida. E eles obedeceram, e eles foram e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus, e assim colocaram em confusão os inimigos que não sabiam o que tinha acontecido. E quando os inimigos chegam para poder torturar os discípulos, meus irmãos, o que acontece? Eles se espaventam, porque eles não veem mais nada, eles não veem ali os discípulos, e alguém chega dizendo: olha, os homens que vocês jogaram aqui, para que eles não anunciassem o Evangelho, eles estão na praça do templo. Na verdade, eles estão no templo, fazendo discípulos para Jesus, estão pregando a palavra de Deus.
Eles ficaram em choque. Como que pode alguém que está sendo guardado pela guarda, ninguém aqui traiu ninguém, e eles foram libertos, eles não fugiram? Primeira coisa, não é só porque saiu da prisão. Por que não fugiram? Por que eles voltaram a fazer o mesmo crime, o mesmo reato, né? Estão pregando o evangelho, estão anunciando, porque eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que você viu lá atrás, lá na noite do Getsemane, e até no domingo da ressurreição, dos discípulos amedrontados, dos discípulos com medo, por medo dos judeus, dos discípulos que não sabem o que vai acontecer. Agora eles não têm medo, eles vão para cima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está enviando um anjo para poder te libertar das suas prisões. Deus está enviando um anjo para que você possa entender que existe poder na tua vida, que existe gente que acredita em você no céu, que existe anjos de Deus. E assim como São Rafael que está aqui, Deus está enviando um anjo para te proteger. Receba, em nome de Jesus, essa palavra de hoje, que ela te coloque de pé, que você creia que o Senhor é maior do que os seus problemas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixe seu like e compartilhe.